Aloha, tudo bom com vocês? Se inscreve no canal, não esquece de deixar o like e comenta aqui embaixo o que tu achou dessa resenha, ok? A resenha de hoje vai ser sobre O Mundo de Sofia, que é um grande clássico que vocês sabem, né? Um clássico da literatura maravilhoso. Eu, infelizmente, estou com um livro no meu trabalho, mas eu venho falar para vocês hoje sobre essa resenha incrível e o que eu achei desse livro. O Mundo de Sofia é escrito por alguém norueguês e eu confesso que nunca li nada da Noruega, então foi algo completamente novo para mim. Eu gostei muito, foi assim, algo muito rico em cultura. E eu super indico para vocês, eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Eu confesso também que é um livro difícil de entender. Teve boas partes que eu tive que reler muitas vezes, porque como estamos falando de filosofia, filosofia é algo muito complexo. Então, se a gente não entende, a gente tem que reler até conseguir entender o que a filosofia está passando pra gente. O autor, Jostein Gaarden, é um professor de filosofia, então com certeza esse livro se tornou algo até didático, digamos assim. Como ele percebeu que não tinha nada de filosofia no mercado que fosse totalmente voltado para isso, ele resolveu dedicar o seu tempo para esse livro. E é uma história infanto-juvenil muito boa, só que eu indico para adultos e, enfim, as pessoas em geral, porque com certeza é algo que todo mundo deveria ler e é algo também muito didático que deveria estar em todas as escolas. Por a leitura ser de difícil entendimento, até o próprio Jostein Gaarden fala que às vezes a Sofia precisa reler muitas vezes as apostilas que ela recebe. Então a gente consegue ter a plena consciência de que realmente filosofia é algo difícil de se entender. Porém, se tu dedicar o seu tempo para entender filosofia, se torna tudo muito mais fácil. Precisamos clarear os nossos olhares com filosofia e precisamos entender que, na verdade, a gente usa, mesmo sem perceber, a gente usa a filosofia todos os dias da nossa vida. Filosofia é algo muito complexo de entender, como eu já falei para vocês. Por exemplo, se eu acho que ética é de um tipo, talvez a ética para você seja de outro tipo. Apesar de ética existir apenas um modelo correto, a ética pode ser vista de várias formas por várias pessoas. Então, por isso que filosofia é complexo, porque filosofia é visto da mesma forma que a gente vê ética. Ética para mim é uma coisa, para você é outra, assim como filosofia. A história conta então sobre Sofia, que está prestes a fazer 15 anos. E ela está, digamos que, se preparando psicologicamente para fazer 15 anos, está muito preocupada, está se achando velha, né? Gente, a gente queria voltar a ter 15 anos e essa menina aí se preocupando. Mas enfim, essa história fala sobre Sofia. A Sofia é uma adolescente. E nesse livro conseguimos ver que adolescente é igual em todo lugar do mundo. Na Noruega, no Brasil, na Islândia, na Alemanha, adolescente é tudo igual. A filosofia é sempre descrita como algo que não precisamos, como algo que não é tão importante. Muitas pessoas contestam isso sobre filosofia. Mas eu digo, essas pessoas que falam isso não sabem o que é filosofia, porque se soubessem, elas saberiam que a gente usa filosofia diariamente. Lendo esse livro, eu consegui escrever loucamente. Eu escrevi inúmeros roteiros, ok? Eu escrevi 3 páginas de roteiro. Eu escrevi 5 páginas de resenha, que eram páginas rascunho. E as páginas finais, graças a Deus que eu consegui fazer 3 páginas, que eu já acho grande, né, gente? Eu, então, fui incentivada a ler O Mundo de Sofia pelo meu professor de filosofia, Pilato. Muito obrigado, eu agradeço demais ao Senhor. Eu e o Pilato, nós somos amigos, além de professor e aluna. E eu tenho um amor por esse professor, porque foi ele que me abriu grandes horizontes para filosofia. Então eu quero levar ele para sempre na minha vida, eu agradeço muito. Eu acho que eu não teria chegado até o final do semestre se não fosse ele. E, nossa, muito obrigada por ter me feito ler O Mundo de Sofia. É um livro que com certeza vai ficar gravado no meu coração para sempre. A Sofia estava então se preparando psicologicamente para fazer 15 anos. Mas como um barco em alto mar bate numa rocha, foi exatamente como o mundinho de Sofia desabou. Com a Sofia aí, com aquela vida normal, pacata, sem nenhuma novidade, chega um belo dia, ela recebe uma carta, coisa que sim, gente, uma adolescente de 15 anos recebendo uma carta, que coisa mais estranha. Sofia recebe uma carta e
existe apenas uma pergunta: quem é você? Foi aí que começou a jogada deste livro e começou a jogada de ensinamentos filosóficos. Quem é você é uma grande pergunta filosófica. Então, é muito legal e é difícil explicar. Na verdade, quando as pessoas me perguntam quem sou eu fico me questionando inúmeras vezes. E isso já é filosofia. Porque filosofia é o amor à sabedoria e o questionamento. Então, é exatamente isso que a pessoa que enviou aquilo para Sofia estava fazendo com ela, estava fazendo ela se questionar sobre quem ela era. Uns dias antes da Sofia receber esse cartão, ela estava com inúmeros pensamentos sobre o planeta, sobre quem somos, sobre o que estamos fazendo aqui, da onde viemos, sobre Deus, sobre quem criou Deus, sobre como Deus criou o mundo, enfim, ela estava com inúmeros pensamentos sobre isso. Coisas que não podemos explicar, mas que podemos se questionar e fazer inúmeras teorias sobre o universo, sobre Deus. A Sofia mora com a mãe dela e com o pai, porém o pai dela tá sempre trabalhando, ele passa muito pouco tempo com elas. Ele fica 1 mês e fica 6 meses viajando, foi assim que me passou a história do livro. Então ela não convive muito com ele, ela acaba convivendo mais com a mãe dela e no jardim secreto dela. Depois que a Sofia recebeu essa cartinha escrito quem é você, ela começou a receber mais cartas e mais cartas com perguntas filosóficas. E depois de receber umas boas cartas, além dessas cartas, ela começou a receber apostila com ensinamentos sobre filosofia. Então, quem enviou aquelas cartas era um professor de filosofia muito peculiar, digamos que um tanto quanto estranho, né? E logo no começo do livro, a Sofia recebe também uma fita junto, uma fita que parecia ser gravada na época de Platão, em Atenas. Mas, devido a tudo isso que está acontecendo na vida da Sofia, ela resolveu esconder isso da sua mãe, porque é aquilo de adolescente que sabe cuidar de si próprio, né? Só que ao desenrolar da história, a Sofia acaba fazendo algumas coisas muito bobas, como, por exemplo, sair de madrugada sozinha para se encontrar com esse tal professor. Esse livro foi publicado numa época que não tinha essa coisa que temos hoje em dia. Óbvio que hoje em dia ficaria muito estranho uma menina de 15 anos sair para se encontrar com um professor de 50 e alguma coisa de idade, entendeu? Só que na época aquilo era inocente, eles realmente se encontravam para falar sobre filosofia, porque a Sofia estava perdidamente apaixonada pelo saber. A grande jogada do livro foi fazer a Sofia se apaixonar por filosofia e questionar a sua própria existência. Essas aulas de filosofia vão passar pela época antiga, Sócrates, Platão e filosofia na Idade Média, chegando à Idade Moderna e contemporânea. Ao longo das aulas, eles percebem que algo estranho está acontecendo. É como se uma força maior estivesse controlando a vida dos dois e eles percebem isso. Eu não sei se vocês conseguem me entender, mas quem lê o livro com certeza isso vai fazer todo sentido. É como se essa força maior estivesse controlando tudo que eles fizessem e estivesse controlando a vida dos dois. Só que eles se rebelam, eles ficam revoltados e querem fazer de tudo para descobrir o que é essa força maior. E eles percebem que não precisam fazer as coisas do jeito que essa força maior quer que eles façam. Então eles vão questionar essa força maior, vão querer até mesmo se encontrar com essa força maior e fazer as coisas por si próprios, sabe? Então é isso, eu não posso falar mais coisa, porque se eu falar mais coisa eu vou dar spoiler. Gente, vamos falar um pouquinho aí sobre Sofia. Eu vi algumas resenhas e muita gente reclama da Sofia e de fato a Sofia é uma adolescente chata. Muitas vezes nas partes do livro ela fala algumas coisas pra sua mãe que realmente eu sinto vontade de... Queridinha, vamos sentar aqui, vamos conversar, vamos bater um papo que tu não tá bem, volta pra terra. Porque a Sofia realmente é uma adolescente chata. Eu, pessoalmente, gostei muito do livro, é um dos meus favoritos e esse livro vai ficar no meu coração para sempre, a história. É um livro ótimo para te aprender um pouco mais sobre filosofia, é um livro ótimo para fazer tu se apaixonar por filosofia. Então eu agradeço ao meu professor, ao Joyce Garden, que escreveu o livro. E é isso, até o próximo vídeo, se inscreve no canal e falou!